Olá, corretor. Seja muito bem-vindo ao Com Você Corretor Diálogos. Esse vai ser o nosso primeiro episódio. Uma iniciativa foi muito baseada nas sugestões de vocês, corretores, de que nós precisávamos ter fóruns onde nós discutíssemos temas relevantes que ajudassem ao corretor a levar aos seus clientes de por que eles precisam de maiores proteções, de uma cobertura mais compreensiva dos seus riscos, dos seus negócios. Então, nós vamos trazer aqui um tema que seja muito relevante para a indústria e que apoie você nesse trabalho de levar a consciência do risco aos seus clientes. Hoje, nesse nosso primeiro episódio, a gente vai falar de um tema que está sendo muito debatido em toda a mídia nacional, que é o fenômeno do El Niño, que deve ser bastante impactante aí nesse segundo semestre. Essa é uma informação extremamente relevante para você, corretor, para poder proteger melhor os seus clientes, sejam eles pessoa física, pessoa jurídica, no agronegócio, e nada melhor do que nós estarmos aqui hoje com a presença de um especialista, de uma grande especialista nesse setor, a Josélia Pegorim. Ela é uma meteorologista brasileira formada pela USP, com vasta experiência na divulgação de aspectos climáticos na mídia nacional. Então, seja muito bem-vinda, Josélia. É um prazer grande te receber aqui conosco. Obrigada, Ney, pelo convite. É um prazer estar colaborando com vocês com essa iniciativa. Explica para o nosso colega corretor aqui um pouco do que é o fenômeno do El Niño, por que o Brasil é impactado por ele. O El Niño é um fenômeno que nós chamamos oceânico-atmosférico. Ele começa no oceano, mas impacta a atmosfera também. E ele é caracterizado por um aquecimento acima do normal nas águas do Oceano Pacífico Equatorial, ao largo da costa do Peru. É uma grande massa oceânica que vai se aquecendo em profundidade, inclusive. Ao passar de meses, esse calor vai sendo transferido para a atmosfera. Você começa a ter mudanças no padrão de ventos, da pressão atmosférica, da temperatura, em diversas camadas da atmosfera. O resultado final disso é uma mudança no padrão climático em vários locais do planeta, inclusive no Brasil. Tem um ponto fundamental nessa história do El Niño, que ele impacta diretamente a chuva. Como chove, onde chove, quanto chove. Esse impacto na chuva vai ter ramificações enormes em diversos setores da nossa vida. Então, assim, o El Niño é um fenômeno de escala global, ele interfere não só no Brasil, mas muitas outras áreas no planeta. E o ano de 2026, então, é um ano de El Niño, ele está em desenvolvimento. Há uma expectativa, sim, de que ele seja um fenômeno forte esse ano. A gente pode antecipar quais regiões serão mais impactadas esse ano? O El Niño, ele interfere no clima em todas as regiões do Brasil, só que de maneiras diferentes e em épocas diferentes. Isso cria complicações bastante grandes, porque, por exemplo, vamos começar no sul do Brasil. O sul do Brasil é talvez uma das regiões mais impactadas, porque o El Niño promove um aumento da frequência da chuva e da intensidade. Não é só no Rio Grande do Sul. Os 3 estados do sul do Brasil sofrem com isso. No Sudeste e no Centro-Oeste, por exemplo, você tem um maior risco de ondas de calor e a irregularidade da chuva. Então, assim, você está acostumado, nessa época chove bem, assim. Pois é, aí vem o El Niño e bagunça a sua chuva. Isso vai impactar diretamente, por exemplo, produção agrícola. No norte e no nordeste do Brasil, o El Niño vai ter um impacto no verão, que é a época que começa a chover de novo, a época chuvosa. Então, o El Niño reduz a chuva em áreas do norte e do nordeste do Brasil. E isso também vai ter impactos para o ano que vem. Aliás, esse é um fator interessante, porque quando a gente fala de fenômenos como El Niño, nós não estamos falando apenas no que vai acontecer em alguns meses. Nós estamos falando em que vai acontecer ao longo de um ano, às vezes mais de um ano. Então, o que nós vamos observar durante o ano de 2026 vai levar impactos também para o ano de 2027. Então, assim, nós temos aí um longo período para sentir os impactos e trabalhar com os impactos de um El Niño.
E quando a gente fala de uma maior quantidade de chuvas, né, na verdade a gente tem outros impactos aqui também, né? Então, estamos falando também de mais vendaval, desmoronamento, porque muitas vezes a superfície fica mais molhada, né, mais úmida, né, e com isso acaba também levando a uma quantidade maior de desmoronamentos. Quando a gente olha aqui, né, corretor, sobre as várias coberturas, né, que precisam ser bem contratadas para que o nosso segurado tenha uma boa proteção, especificamente aqui, quando a gente fala do que a gente deve experimentar nos próximos meses, isso se torna mais importante ainda, uma boa contratação de cobertura. Então, isso é muito interessante, porque, assim, exatamente, assim, não é só um chuvão que caiu em um lugar. A gente precisa pensar assim, que são vários episódios de tempestades. Então, o que o El Niño produz, por exemplo, no sul do Brasil, é uma frequência maior de eventos de chuva forte. E aí, um dia chove forte aqui, chove de novo, isso vai se acumulando. E aí começa esse acúmulo de chuva depois de semanas, depois de meses. Aí você começa a ter solos mais frágeis, rios que começam a ficar com seus níveis acima do normal antes do tempo, mais tempestades com mais raios. E aí você tem também o maior risco, sim, de vendavais. E do próprio dano elétrico. O próprio dano elétrico. Um dos problemas sérios que nós temos, assim, e é um dos maiores impactos do El Niño no Brasil, é o aumento do risco de ondas de calor. E quando a gente fala em onda de calor, nós não estamos falando só em 2, 3 dias de... tá fazendo um pouco mais de calor. Não, nós estamos falando, às vezes, de uma semana, de 10 dias, de temperaturas muito acima do normal, do que você acha que é um calor legal. E isso tem um impacto muito grande. Por exemplo, na saúde das pessoas, no conforto das pessoas, panes elétricas, né, por excesso de calor. O aumento das ondas de calor, né, é um dos alertas mais recorrentes e mais antigos feitos pela Organização Meteorológica Mundial e pela Organização Mundial da Saúde. De tamanho são os impactos que têm as ondas de calor. A gente fala, por exemplo, da redução da chuva. Imagina problemas como rios que ficam baixos, você tem problemas nas hidrovias, transporte, e aí isso vai mexer com frete, vai mexer com... No norte do Brasil, por exemplo, a navegação, rios, é fundamental para a sobrevivência das pessoas. Então, nós estamos falando assim de uma ramificação muito grande de impactos. Aliás, né, Josélia, você estava falando sobre o impacto do clima em vários aspectos do ser humano e dos negócios, né? Eu comentava também que uma das coisas mais interessantes do mundo de seguros é exatamente ele estar em todas as atividades, né, do ser humano e comerciais e industriais, né? Então, quando você está falando aqui, eu estou pensando no impacto no seguro de vida, no impacto no seguro saúde, então, na importância da gente trabalhar essa questão da cultura do seguro, né? Como você falou também, a cultura do clima, né? Que hoje em dia, toda vez que há um evento climático mais forte, a gente deflagra aí o que a gente chama de operação calamidade. E para você ter uma ideia, essa operação já tem em torno de 20 anos. E era sempre assim, 1 a 2 ocorrências por ano. Mas nos últimos 5 anos, essa média atingiu aí algo entre 8 a 10 ocorrências por ano. Essa, a gente pode dizer que é uma tendência, deve permanecer? Pois é, Ney. Nós precisamos entender e realmente tomar consciência de que o nosso mundo, o nosso planetinha está mudando climaticamente. A ciência já mostrou isso e a gente já está vendo acontecer. Nós estamos em cenários de aquecimento do clima, aquecimento global. Sim, uma atmosfera que está ficando cada vez mais quente de um jeito que a gente não sabe lidar. Para você ter uma ideia, aquilo que nós esperávamos para 2030, tem coisas que já estão acontecendo. Não é que, o cientista está falando, imagina, eu não vou estar vivo. Não, está acontecendo. Então, assim, esses eventos extremos, eles estão não só mais frequentes, também estão mais intensos. E isso está acontecendo também no Brasil. Você citou aí os últimos 5 anos. Olha só, em 2020, nós tivemos uma das ondas de calor mais extremas que já foram observadas no Brasil,
tem muitos recordes históricos de calor no país que foram estabelecidos em 2020. Aí depois nós tivemos o El Niño de 2023 e 2024, que também teve ondas de calor muito intensas. Os oceanos todos mais quentes do que o normal fizeram com que 2023 fosse o ano mais quente que nós já observamos, né? Então, assim, nós não estamos mais falando de alguma coisa que é pouco provável, que não vai acontecer mais. Não. O que a gente vê nos estudos e no acompanhamento, no monitoramento climático, é isso. Essas coisas extremas que a gente achava que não ia acontecer, estão começando a acontecer. E no Brasil, tudo bem, a gente não tem furacão, não tem tornados severos como tem nos Estados Unidos, não tem tsunami, mas nós temos outros problemas climáticos, né? Nós temos as nossas tempestades, nós temos as nossas ondas de calor, nós temos as nossas enchentes. Nesse momento, o que muda também nesse cenário? Muda a informação, né? Nós temos hoje mais conhecimento e também uma possibilidade de dar informação e as pessoas receberem informação qualificada. Para quê? Para justamente se preparar. Aliás, José, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: se você acha que educação é cara, tente a ignorância. É fundamental a gente estar bem informado. E aí eu queria compartilhar com você um trabalho que está sendo feito pela CNSEG, com a FENSEG e as seguradoras, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, onde a ideia é que a gente passe a ter, pelas várias camadas de risco, então a gente falou aqui de alagamento, mas obviamente tem dano elétrico, tem vendaval e assim por diante, né? Um risco é ali bem na margem da Marginal Pinheiros. Quem está ali na beira do rio, né, na margem do rio, tem um risco proporcionalmente muito maior de que quem está num bairro com uma topografia mais elevada. Mais elevada, né? Mais longe. Isso é muito interessante, porque isso é parte do que nós chamamos de um mapeamento de risco. E é muito diferente, você tem áreas muito distintas e os riscos também são diferentes. Um exemplo, por exemplo, que eu te dou é que a região sudeste, conhecida por ser uma das regiões onde tem mais raios no planeta, a quantidade de raios que cai no Nordeste, por exemplo, é infinitamente menor do que a que cai na região Sudeste. Então, as situações são completamente diferentes. Construções que estão em áreas muito elevadas, em áreas muito íngremes, né, muito próximas de barrancos, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, mas você consegue fazer esse mapeamento para justamente saber o grau de risco que você vai ter quando tiver um evento climático excepcional, né? Então, isso faz parte realmente de ação preventiva. Você tocou num ponto, José, que é a questão do gap de proteção. Eu falo muito sobre isso com a nossa comunidade do mercado segurador, né? Do gap de proteção que a gente tem, né? Para você ter uma ideia, o seguro residencial está apenas em 17% dos lares brasileiros. E olha que a gente tem um custo do seguro residencial que é um dos mais baixos, não só do mundo, mas inclusive da nossa região aqui. O seguro residencial custa na faixa de $150, né? Quando você compara mesmo com a Argentina e Chile, que está mais sujeito a terremoto, isso está mais na faixa de $1.500 a $2.000. Então você vê o nível de diferença que a gente tem no custo do seguro no país. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio, né, que também tem um gap de proteção grande. Apenas 10% das áreas plantadas no país tem uma cobertura de seguros. Como que o agronegócio é impactado pelo clima, especialmente nessa situação que a gente está vendo aí para o segundo semestre? Nossa, o agronegócio é talvez dos negócios mais impactados pelo clima e em todas as suas fases, porque depende diretamente da chuva, do sol, do vento. Quando a gente tem situações, por exemplo, como um El Niño, uma das grandes preocupações é o excesso de calor na primavera. E acontece que a primavera é justamente a estação onde começa a retornar a chuva depois da estiagem do inverno natural, e é quando os agricultores vão começar o plantio da nova safra, especialmente a safra de grãos. Então a gente está falando aí de arroz, feijão, de soja. O El Niño não só aumenta o calor, mas como ele desregula a chuva. Aí você começa a ter problemas, né? Porque você achava que, setembro vai começar a chover. Pois é, mas aí a chuva atrasa,
porque você tem um El Niño. Então você planta e a chuva não dá conta de fazer aquela germinação. E aí vem uma onda de calor. E aquela sementinha frita, ela simplesmente não consegue germinar. E aí você começa a ter problemas. Ah, mas tudo bem, planta de novo. Não é bem assim. A gente não está falando de plantar uma salsinha no vaso dentro de casa. Nós estamos falando de enormes áreas plantadas. Isso significa que ele vai ter que comprar de novo semente, vai ter que gastar máquina, vai gastar combustível, hora homem, para fazer o replantio disso tudo. Isso é perda para o produtor. E mais para frente, a gente começa a ter problemas, por exemplo, no próprio desenvolvimento da safra, se a chuva não vier, se o calor for excessivo, por exemplo, florações que são abortadas. A primavera, veja só, nós temos o El Niño, o pico do El Niño deve acontecer já durante a primavera e no verão, agora de 2026. E são justamente as duas estações principais para a gente. Início de nova safra, né? O retorno da chuva e depois a chuva do verão, que é fundamental para nós. Quer dizer, se você não tiver uma chuva suficiente durante o verão, você não tem os seus rios no nível adequado para geração de energia, para abastecimento de água para as populações, e aí você leva esse problema para o ano que vem. E tem inclusive o impacto econômico, né? Porque Sim. Você acaba levando uma safra frustrada, acaba levando aumento de custo para o consumidor, portanto, o impacto inflacionário, e também um impacto na inadimplência, né? Uma vez que o agricultor acaba tendo dificuldade de honrar os empréstimos e aí isso tem todo o impacto econômico e social desse evento, né? Realmente, o clima e o seguro têm uma associação muito grande. Bom, Gisele, o papo está ótimo, mas a gente tem aqui uma limitação de tempo, então eu queria te dar a oportunidade de fazer um comentário diante dessa aproximação que você teve aqui do mundo de seguros. Eu queria que você fizesse seus comentários finais aqui. Olha, Ney, esse é um aspecto muito importante porque a gente tem que trabalhar com prevenção. Essa é a palavra-chave. Prevenção e seguro são duas coisas que estão ali muito próximas. Então, a informação está aí, cada vez mais qualificada, para que as pessoas possam se preparar. Então, não é para gerar pânico, mas é para realmente ajudar no planejamento e diminuir riscos. É para isso que a gente trabalha. Prevenção, seguro. Ok, muito obrigado, Gisélia. Corretor, acho que aqui a gente conseguiu juntar mais informações para que você possa servir cada vez melhor, né, ser o consultor de riscos de fato do seu cliente. Deixe aqui os seus comentários, dê sugestões de pautas que nós vamos analisar e com certeza aqui incluir temas que são relevantes para os corretores, como a gente pode, né, como a Bradesco Seguros, pode te ajudar, qualquer que seja o tema, vida, previdência, enfim, qualquer segmento, automóvel, fiquem à vontade para trazer suas sugestões e a gente vai trazer aqui sempre especialistas para a gente fazer esse nosso diálogo e acrescentar aí informação para que você possa tomar as melhores decisões e aconselhar melhor os seus clientes. Muito obrigado e até a próxima.